Muito obrigado. Bom dia a todos. Nós tivemos a ouvir hoje de manhã que temos excesso de regulação, que é necessário melhorar aqui no setor bancário esse tema, e eu vou começar já com uma nova regulação que entra em vigor no dia 17 de janeiro, que é o DORA, o Digital Operational Resilience Act. Manuel Requicha, a Banca Nacional está preparada para cumprir este regulamento já desde o primeiro dia? Ora bem, eu creio que é preciso separar entre aquilo que é a banca tradicional, a banca clássica e a banca menos clássica. Eu diria que a banca tradicional, como nós entendemos, como os bancos que tivemos aqui hoje, eu creio que eles estão plenamente preparados e têm aliás vindo a reforçar bastante os seus sistemas precisamente para poderem cumprir com as exigências que resultarão da DORA. E estão preparados porquê? Porque já havia muita regulação bancária, que aqui foi falada hoje, sobre este tema. Havia instruções da EBA sobre este assunto, que a maioria dos bancos já cumpria. E por outro lado também as autoridades de supervisão, em particular o Banco de Portugal, já tinham vários requisitos em termos de reporte de informação e também inclusivamente em termos de testes de intrusão que já exigiam aos bancos tradicionais que tivessem determinadas ferramentas em vigor e que por isso mesmo torna muito mais fácil adaptarem-se aos requisitos que a DORA vai trazer. Não obstante isso, houve vários bancos que criaram, por exemplo, equipas de projeto dentro dos bancos para implementar a DORA. Houve bancos que estabeleceram um conjunto de critérios para cumprir durante o ano 2024 para se adaptarem à DORA. Claro que também houve muitas regras que só surgiram agora, já muito no final do ano, emitidas pela EBA. Agora em outubro de 2024 surgiram 2 regulamentos delegados que estão em fase ainda de consulta e que, portanto, criarão aqui, eu diria, uns requisitos assim mesmo de última hora, antes de, no dia 17 de janeiro, todos nós estamos preparados para implementar todas as regras da DORA. Mas se a banca tradicional está bastante, eu diria, vai ser uma evolução sem rupturas, já nos setores não tanto tradicionais da banca, e por setores não tradicionais da banca eu estou a pensar um bocadinho nas instituições de pagamento, por exemplo, os requisitos eram completamente diferentes. Não havia requisitos tão exigentes como existiam para a banca tradicional. E eu acho que aí haverá um bocadinho de desafio. E aliás, se nós tentarmos contratar serviços neste tipo de instituições, vemos que os graus de proteção que elas exigem, o tipo de medidas que têm ao nível dos seus sistemas não era equiparável à dos bancos. E por outro lado também, a DORA vai-se aplicar a outro tipo de setores, que não o estritamente bancário, como o segurador, por exemplo, no mercado de valores, que também não estavam habituados a este tipo de regras. Eu acho que, aliás, ainda há uma grande disparidade e acho que aí o gap vai ter que se encurtar entre o setor segurador e o setor bancário, com maiores exigências do lado do setor segurador, e eu acho que se calhar aí as exigências e os desafios vão ser maiores do que no setor bancário. E portanto acho que aí vai ser mais complexo. Vítor Lopes, que impacto é que este regulamento de segurança vai ter nas operações bancárias? Bem, eu acho que o Nuno foi aqui tão brilhante que eu vou tentar evitar algumas repetições. Mais que as operações bancárias, acho que temos que olhar para o setor financeiro como um todo, porque agora a grande diferenciador desta regulação é atacar todo o setor financeiro, todo o ecossistema de entidades que gravitam à volta do setor financeiro. E por isso tem 3 blocos que vão decididamente melhorar a segurança deste ecossistema. Um é esta abordagem sistémica e, portanto, o facto de os bancos em concreto, os operadores em concreto, terem que identificar quais são os seus parceiros críticos e ter requisitos para esses parceiros críticos, não só na contratação, mas como no ongoing operativo sobre as atividades que têm com eles, e os testes de ameaça que fazem aos mesmos e os planos de remediação que daí decorrem. Como, por outro lado, o segundo bloco, que é um conselho de administração e comitês executivos ou órgãos executivos que têm perfeitamente na agenda a gestão deste dossiê. Portanto, eu acho que não é um tema da implementação da regulação, mas um tema contínuo de entrada na agenda deste dossiê, o que faz com que sejam informados sobre
insuficiências, sobre breaches, sobre dificuldades que têm na sua resiliência operacional, mas também que façam decisões ou que façam discussões sobre a resiliência operacional nos seus grandes projetos de investimento. O que faz toda a diferença para uma avaliação de projeto de investimento business case puro e duro, CAPEX versus o que me retorna, também pomos aqui a variável resiliência operacional deste tipo de arquitetura. E finalmente a lógica de gestão mudou, porque, e isso está muito claro no DORA, não é resiliência per resiliência, segurança, risco ICT per si, mas sim na medida em que isto impacta no meu negócio, na medida em que isto é relevante no meu negócio. E, portanto, toda uma lógica de dizer o que tem mais risco e o que são os processos mais relevantes para nós são aqueles que temos que ter em gestão continuada. E por isso, acho que nós não podemos dizer que o banco A, B ou C está melhor, acho que podemos dizer, até porque vinham já, como o Nuno referiu e muito bem, vinham já de trás a fazer este trabalho, acho que podemos dizer que o sistema está melhor porque se pôs foco de gestão neste dossiê. Este dossiê passou a ser gerido ativamente e dê resultado. Nuno, sendo este um tema contínuo que vem e que a banca já está a tratar, estas medidas vão realmente resultar numa redução dos riscos cibernéticos? Certamente. O risco sistémico não é exclusivamente financeiro. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia também pode condicionar e pode provocar um risco sistémico, não é? E dito isto, acho que a DORA vem normalizar e se calhar vem definir uma bitola europeia da forma como é que os bancos devem se proteger, ou neste caso, como é que devem recuperar após um ciberataque. Aspectos positivos do DORA, que também há negativos, mas vamos focar agora nos positivos. Temos uma obrigatoriedade agora que leva a ligar se calhar o risco que havia, nomeadamente toda a parte de recuperação de desastre, a continuidade de negócio, planos de cibersegurança, se calhar vão ter que ser revistos e unificados. E isso é um ponto positivo. Muitas vezes passamos a ter, como o Manuel estava a dizer e bem, não é? Temos as áreas de risco, compliance, a setor de IT e até a segurança a trabalhar como equipas multidisciplinares para ter o que é uma visão global de como é que nós recuperamos após um ciberataque. E esse lado é um lado positivo. Há também uma padronização da forma como respondemos, nomeadamente ao ciberataque, e não só respondemos, mas também como reportamos as entidades para partilhar informação, por exemplo, com os outros bancos, com as medidas de remediação, por exemplo. Eu acho que esse é um aspecto positivo. Sem dúvida, vamos ter que fazer testes de resiliência, ou neste caso, testes que nós chamamos de testes TIBER, que são testes de monitoração, que têm bem definido a forma como vamos fazer, não tecnológico, mas de processo, para termos uma uniformização, e vamos ter mais formação e informação sobre o que é um ciberataque e como é que devem recuperar ou como é que devem evitar esse tipo de ataques. Nota que a formação não é exclusiva só para o C-Level, tipicamente era mais a orientação que havia no início. Eu quero dizer que todos os colaboradores do banco vão ter formação de como é que devem reagir quando recebem um mail de phishing ou quando recebem um telefonema ou um SMS hoje em dia, que existe também muito esse ataque, não é? Ao pai, esqueci-me de enviar dinheiro, não é? Que tem por trás, obviamente, um ciberataque associado. E eu acho que, em resumo, é um pouco essa visão positiva. Lado negativo do DORA, e para concluir, acho que podia ter sido mais concreto e mais objetivo. O que eu quero dizer com isso é a informação que foi partilhada deixa muitas interpretações, e isso leva com que haja dificuldade dos operadores, nomeadamente pelo próprio setor financeiro, sendo que a banca tem mais capacidade já está habituada a isso, mas, por exemplo, a outra área do setor são os fundos de investimento ou as seguradoras, a interpretar e a identificar quais são concretamente os pontos em que eles têm que apostar, os pontos em que eles têm que evoluir e onde é que têm que definir, por exemplo, a prioridade do investimento, principalmente no DORA. O outro lado negativo foi o facto que estamos a muito pouco tempo de implementação e termos requisitos técnicos que saíram se não me engano, em junho e julho, o que leva, obviamente, aqui a alguma dificuldade e a alguma aceleração no resto. Se acho que o setor todo está preparado para o DORA, está preparado para realizar um plano de ação durante o próximo ano, para implementar o DORA. É isso que eu vejo a ser implementado. Se é positivo e em conclusão e em termos de resumo, eu acho que sim, que é uma forma de forçar uma avaliação contínua, uma forma unificada europeia, o que é positivo, não é? Esse aspecto é positivo, e leva a maior capacitação e, acima de tudo, monitorização contínua aos ciberataques. Nós falamos hoje, o professor João Duque falou da inteligência artificial, do seu impacto e da relação com o setor financeiro. Ela também impacta na segurança e na forma como os bancos se podem proteger e como podem ser atacados.
Também. É verdade, efetivamente. E portanto a pergunta, Nuno, era como é que a inteligência artificial pode impactar esta área da fraude? É uma boa pergunta, e eu, para não cometer erros do ChatGPT do professor João Duque, vou ler as minhas notas para garantir que estou a falar de dados em concreto, porque eu vou falar sobre dados em concreto. Exemplo disso, nós, na Claranet, implementamos sistemas de inteligência artificial para fazer analítica, ou neste caso, para identificar casos de ataque. Ou neste caso, o que nós, não sei se conhecem o conceito, mas há um conceito que é o falso positivo, que é, ok, existe uma instituição que está protegida por nós temos um ataque e existe a indicação que, ok, há aqui uma alarmística a dizer que possivelmente pode ser um ataque. E nós temos que validar se é positivo ou se é um falso positivo. Nós gostamos muito dos falsos positivos, by the way. Eu acho que é uma das áreas principais é identificar falsos positivos. Mas o problema com o falso positivo leva a que exista um esforço, neste caso, de todas as equipas técnicas para identificar esse caso. O que é que nós decidimos? Decidimos fazer um investimento em inteligência artificial que nos leva a ter um layer adicional em que analisa esses falsos positivos. Agora, com dados concretos, qual foram os ganhos de eficiência com a inteligência artificial? Estamos a falar de 50% a 60% de redução de falsos positivos. O que quer dizer é que, tipicamente, o analista tinha que fazer uma análise específica ou aquele incidente, aquela situação que ocorreu, em que levaria 5 a 12 minutos para fazer essa analítica. Era normal, qualquer operador humano, qualquer humano teria esse tempo, e passámos a ter menos de um minuto, o que é super positivo. Super positivo. Qual é o lado positivo também? Obviamente mais rapidez, mais proteção para os nossos clientes, mas acima de tudo é que as equipas têm mais tempo para analisar exatamente aqueles incidentes que são realmente positivos, importantes e que precisam de ser aqui uma equipa com a frieza suficiente para analisar. Outro ponto final, a inteligência artificial vem nos ajudar para comatar uma escassez. E qual é essa escassez? A escassez de recursos. A área de segurança é das áreas que tem crescido mais nos últimos anos e, acima de tudo, há falta de recursos. Não só em Portugal, exclusivamente não é europeu, é mundial. Não há, a necessidade é tão grande que, mesmo que as universidades decidem fazer absolutamente os seus cursos orientados para a segurança, não há essa necessidade. E só com a recorrência à inteligência artificial é que nós estamos a conseguir simplesmente aumentar a nossa capacidade de resposta e, acima de tudo, ter melhores serviços para os clientes. Que não falho como no modelo do professor João Duque. Exatamente, não falho no modelo, exatamente. Vítor Lopes, sem ser em segurança, a inteligência artificial aplicada ao negócio normal da banca. Análise de risco, atendimento, o que é que está a ser feito em Portugal e pode-nos dar alguns exemplos, se faz favor? Sim, claro. E tirando o preâmbulo que a inteligência artificial já era usada muito, mas focando nos GNI, que acho que é para as pessoas mais interessadas. Primeiro, há uma sensação que foi, há bocado estávamos a conversar, de um hype. Exato. Investiu-se muito, mas os resultados foram abaixo do que se esperava. Portanto, percebeu-se, neste momento o setor acha que teve uma subestimação dos resultados, pelo menos a curto prazo. Nós continuamos a acreditar que é uma tecnologia de impacto enorme e tivemos aqui os CEOs também a referir isso, portanto não podemos correr o risco da subestimação a médio prazo. Este ano o que é que se fez? Ainda muito foco só em atividades de back. Ensaiou-se muito nas áreas de tecnologia com resultados interessantes, de 20-25%, mas não ainda espalhado por todas as áreas de tecnologia. Coisas muito particulares de contratação, elaboração de contratos para clientes, utilizar a GenAI nesses propósitos, com ganhos de eficiência de 85%, mas com dificuldade em escalar, porque depois os bancos são uma operativa complexa, têm dezenas de tipologias de contrato e, portanto, o escalar torna-se complexo. Temos de reclamações, filtrar reclamações, receber as reclamações, pré-analisar a reclamação, pré-processar uma resposta e deixar um gestor perceber se aquela resposta é a resposta certa que deve enviar ao cliente ou não. Esse tipo de coisas têm sido feitas muito em back. Do ponto de vista de front, relação com clientes, existe alguma cautela sobre isso e nós dividimos isto em três partes. Uma é uma preparação, outra interação e outro aconselhamento. Na preparação, há muitos ensaios, quer banca nacional, quer banca europeia, de dar mais ferramentas aos gestores quando vão interagir com os clientes. Ou seja, um gestor, e se for em retalho, que não conhece todos os clientes intensivamente, ter um dossiê que é preparado por inteligência artificial, em que leu toda a história desse cliente, conhece o seu contexto, conhece a atividade onde opera, lhe diz quais são as suas dores e eventualmente as coisas com mais interesse. E, portanto, isso é um passo importante e está a ser usado porque, pegando no erro do Black & Scholes, não faz muito dolo, não faz muito dano, melhor dizendo. O gestor tem a experiência suficiente para dizer, isto está um bocado ao lado, não vou usar isto. Mas no fundo tem aqui uma aceleração da conversa.
Na interação, existem algumas tentativas em Portugal, não tanto, mas que têm a ver com o outbound. Ou seja, há em serviços centrais que estão a gerir clientes, ou na lógica de uma atividade de venda, porque um cliente esteve a fazer uma simulação e ligou-se a esse cliente a perguntar se está interessado nessa simulação, ter a escuta da chamada, previamente autorizada pelo cliente, naturalmente, e onde a inteligência artificial está a dar pistas de diálogo. O cliente está a mostrar interesse nisto, o cliente está hesitante sobre isto, e isto é um caminho que se está a explorar muito. Outro caminho possível, também em lógicas de outbound, é mais avançado, cá em Portugal não, mas no US, por exemplo, usa-se, coisas em que a máquina faz a primeira conversa. A máquina faz a primeira conversa, o que significa que entre o cliente atender, dizer que agora não é oportuno, querer perceber o que é que se passa, a máquina poder estar a fazer esta conversa, e quando entram para a lógica mesmo de discussão de produto, de negociação, que for, saltar para o ser humano. São temas que estão a ser feitos. A terceiro, do aconselhamento, acho difícil. Eu já disse isto no ano passado, acho difícil. Acho que neste momento eventualmente poderá-se voltar atrás para avançar. O que eu quero dizer com isto? Nós eventualmente com esta tecnologia, as apps do futuro não vão ter nada a ver com isto que temos aqui. A app do futuro vai ser um diálogo com ela própria. Dá-me o que é que eu gastei hoje, aquele movimento de 100 euros na minha conta, isto é o quê? Qual é que é a minha posição patrimonial? Neste tipo de diálogo. E acho que os clientes vão ter que ter, portanto, voltarmos ao consulta, servicing, vão ter que ter à vontade para isto, para um dia podermos estar a discutir aconselhamento neste propósito. Riscos, para rematar. Para finalizar, sim. Acho difícil. Acho muito difícil porque o contexto regulamentar é muito apertado. O supervisor basta olharmos para todo o processo, vê os dados, vê as variáveis, vê as técnicas, está muito formatado sobre o tipo de técnicas que são utilizadas, são técnicas muito lineares. Aqui estamos a falar ou de milhões de variáveis, no caso dos machine learnings, ou de ambiguidade, alucinação, no caso dos GNAIs. Portanto, acho muito difícil que se possa ir para lá. Decisão de risco. Obrigado. Manuel Requicha, um tema que foi aqui falado, o relatório Draghi, ele também fala aqui da necessidade do setor bancário europeu também se consolidar e ganhar maior dimensão para responder aos desafios de futuro, nomeadamente da digitalização e das questões regulatórias, também do acesso à regulação e do custo que isso traz. Como é que vê esta fase de fusões e aquisições? Eu acho que é inevitável e o relatório Draghi, aliás, é muito claro sobre isso. Nós fomos fazer uma breve comparação. O relatório espelha isso. O JP Morgan, o maior banco norte-americano, em termos de market cap, somos o market cap, vamos utilizar aqui outros critérios como o total de ativos, mas fomos ao market cap, vale mais que os 10 maiores bancos europeus todos juntos. O segundo e terceiro maiores bancos norte-americanos são maiores do que, em termos de market cap, também qualquer banco europeu, Bank of America ou Wells Fargo. Quer dizer, a realidade é essa, podemos pintá-la de muitas formas, mas é essa, e portanto, nós queremos ganhar dimensão, escala nas nossos diferentes setores, incluindo na banca, para podermos competir com estes gigantes, temos que ganhar de facto dimensão, é inevitável. Por isso é que movimentos como aquele que o Unicredit fez, de tentar adquirir comprou primeiro uma participação no Commerzbank, são movimentos importantes. Anunciou há 10 dias que queria comprar um dos maiores bancos italianos, fez uma oferta de 10 bis para comprar um banco italiano. Isso são movimentos positivos. Só que às vezes os sinais são contraditórios, porque o governo alemão, que tem 12% do Commerzbank, portanto nós temos o relatório Draghi que sai, e há bocado estamos aliás um bocadinho a falar aqui isso no painel anterior, e de repente quando chega a hora da verdade, que é um banco alemão ser engolido por um banco italiano, o Estado alemão, que tem 12% do Commerzbank, o chanceler alemão já veio dizer que ofertas hostis, compras hostis, nunca são muito bem-vindas no âmbito do setor bancário. Não obstante, o Unicredit está, de facto, a forçar essa aquisição, já informou que vai subir a sua participação para 21%, e, portanto, esse processo vai continuar. Mas aqui ao lado, em Espanha, também temos uma open curso, e indesejada também já vimos mais um governo a dizer que ela não é desejada, do BBVA sobre o Sabadell, portanto, mais um sinal de que, de facto, o mercado quer essa consolidação. E o ambiente que agora vamos viver, também temos estado a falar de ambiente macroeconómico, propicia isso, porque enquanto que nas fases de crescimento, de facto o crescimento orgânico,
permite aos bancos melhorar a sua posição. Nos momentos em que esse crescimento orgânico é mais difícil, pois as aquisições são muitíssimo mais atrativas e a consolidação por via da aquisição gera uma oportunidade muito mais interessante. E por isso eu acho que esse movimento vai continuar. Houve cerca de 35 fusões e aquisições no setor bancário na Europa durante este ano. E acho que é um movimento que vai continuar. Em Portugal tivemos a compra do Eurobic pelo Abanca, mas acho que provavelmente se calhar os movimentos não acabarão por aí. Muito obrigado, Manuel. Vítor, outro dos temas também desta necessidade da banca se ganhar escala é também para poder concorrer com as grandes tecnológicas americanas e chinesas que estão a utilizar cada vez mais a inteligência artificial e aumentar a concorrência da banca tradicional. Esta ameaça é real? Este diferencial tecnológico pode trazer um nível de concorrência que coloca em causa os incumbentes? Bem, nós há 10 anos dizíamos que era uma ameaça real, passámos 10 anos e ainda cá estão, não é? E continuamos sempre com dúvidas. Nós aí dividimos a discussão entre fintechs e big techs. E das fintechs já vimos muitas a nascer, a morrer, vimos algumas a ganhar escala. Se olharmos para Neobanks, Nubank, Revolut, são casos muito interessantes. E acho que há duas coisas que podemos dizer sobre esse tipo de experiências. Ou esse tipo de iniciativas. Uma é, definem o benchmark de experiência do utilizador de facto. A experiência do utilizador é o benchmark, aquilo que se quer imitar para os bancos incumbentes, mas depois surgem dúvidas do modelo de negócio. Porque ou o modelo de negócio continua a ser, e se pegarmos aqui no caso que compara com o europeu, escalar mais clientes, alicerçado em comissões, produto bancário de uma Revolut é 180% de comissões, mas tem um cost to income de 60%, com 25% de custos em marketing digital. Portanto, a aquisição de clientes também é cara. E, portanto, tem que continuar a escalar com mais clientes. Se este modelo de negócio estiver nesta lógica, em que em Portugal são números impressionantes, 10% da população portuguesa tem uma conta no Revolut, segundo anunciado, mas menos de 1% dos ativos bancários, muito menos de 1% dos ativos bancários e muito menos de 1% do produto bancário gerado por essa atividade. Portanto, se estiverem em nicho, não parece um tema. Se entrarem no que são os segmentos normais, de lending, wealth, que estão anunciados e que têm experiências para isso, mas que não parecem escalar, se escalarem verdadeiramente o seu balanço, de facto aí é uma confrontação direta. Mas se olharmos para a experiência destas entidades, estamos a falar, o ano passado, de custo de risco de crédito 8,5%, que é uma coisa absolutamente incompreensível comparado com a atividade da banca tradicional. Portanto, o cost to serve de banca tradicional é alto e a experiência e o capital humano de banca tradicional também não é facilmente adquirida. As Big Techs é um tema diferente. Vítor, eu vou-lhe pedir que seja um bocadinho sucinto só para finalizar. Sim, muito bem. As Big Techs é diferente. Parece claro que o mundos de pagamentos, na medida em que controlam o cliente, controlam a experiência de transação, são given. Para gestão, a receita já é distribuída. Mais uma vez, entrar nos segmentos, as experiências PayPal, Goldman Sachs, Apple foram terríveis. A experiência Super Apps de chinesa não me parece reciclável para Portugal, para a Europa ou para os Estados Unidos, por falta de tempo não explicarei. Acho que a ameaça tem a ver com a inovação tecnológica e a capacidade de inovação tecnológica está lá. A ameaça tem mais a ver com os bancos tradicionais, em que medida que são late movers ou fast followers. Isso fará a diferença. O late mover pode sair de mercado. O fast follower mantém-se em mercado na medida em que trabalha os seus clientes e continua. Muito obrigado, Vítor. Para finalizar, uma última pergunta, muito rápido. Vou fazê-la mesmo aos três e, portanto, qual será a grande tendência tecnológica ou novo serviço que poderemos ver na banca no próximo ano? O Vítor falou há pouco com a questão de poder falar com a app, não é? Eu continuo a acreditar que estamos num momento de hype da AI, efetivamente, mas este hype é positivo. Quer dizer, é que tem que haver investimento e vai haver investimento. Acredito plenamente que o AI vai nos ajudar a facilitar, fazer um conjunto de analítica, não importa dos negócios, mas principalmente na área da banca. Eu acho que vai haver aspectos positivos, mas eu acredito que cada vez mais, se calhar, o futuro é
cada banco vai desenvolver o seu próprio modelo de AI e ter a sua própria infraestrutura de AI e não usar, por exemplo, providers exteriores. Eu acho que é uma tendência que vai ocorrer e sem dúvida aposta na área de cibersegurança. Obrigado. Não. Eu acho que de facto a questão das apps acho que vai revolucionar bastante a Tem um forma. artigo muito giro sobre as super apps. Pronto. Eu acho que vai revolucionar a forma como nós nos relacionamos com o banco. E eu acho que essa vai ser a grande revolução que nós vamos assistir. Se tivesse, não vai ser o próximo ano, mas daqui a 2, 3 anos, claramente é a grande revolução no relacionamento com os bancos e que vai mudar a forma como nós interagimos. E não é por acaso que o Elon Musk também já está a procurar fazer com que a rede X entre no setor financeiro, porque sabe que essa forma de relacionamento quer entrar de uma forma muito mais suave no setor financeiro através da forma como nós nos relacionamos e interagimos na nossa forma social. Obrigado. E Vítor, para finalizar... Rápido. Cliente é o grande asset dos bancos, e acho que a jornada digital não está completa, tem que ser simplificada, e a personalização, não gosto do hiper, tem que ser melhorada. Já se sabe muito sobre os clientes, há que fazer diferente com esses clientes de forma palpável na experiência. Com AI e data, sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.